O filme Rua do Medo, 1994, parte 1, estreou na Netflix no dia 2 desse mês, e nesse vídeo você vai acompanhar minha crítica ao filme e eu vou comentar um pouco sobre as pontas soltas deixadas para os filmes seguintes. Se você gosta de críticas e de ficar sabendo de curiosidades e fatos sobre filmes, séries e seus atores, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esquece de já deixar um like. Mas agora chega de enrolação e bora falar sobre Rua do Medo, 1994. Rua do Medo, 1994, parte 1, é um filme de terror baseado em uma franquia de livros de mesmo nome do escritor Robert Louis Stevenson. O filme foi lançado diretamente na Netflix e terá mais duas sequências intituladas Rua do Medo 1978, parte 2 e Rua do Medo 1966, parte 3, que serão lançados na plataforma nos dias 9 e 16 de julho, respectivamente. E antes de entrar em mais detalhes, já deixo o aviso que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, assiste e depois volta aqui para ver esse vídeo e me contar o que você achou do filme. A história do filme se passa em uma cidade chamada Shadyside, que é famosa por sempre acontecer tragédias ao longo dos anos, envolvendo moradores que surtam e matam pessoas. Por causa disso, há uma lenda de que uma bruxa amaldiçoou o local e por isso a cidade é o centro de massacres. E quando mais uma tragédia acontece no ano de 1994, um grupo de adolescentes acabam se envolvendo, se tornando os próximos alvos e percebem que todos esses massacres estão de alguma forma ligados entre si e eles precisam descobrir mais detalhes para salvarem as próprias vidas ao decorrer do filme. Bom, esse é um filme de terror, mas pra ser bem sincero, ele não deu muito medo. Ele tem alguns momentos de tensão, mas nada que te dá muito medo, que você fala, meu Deus, eu não aguento assistir esse filme. Na verdade, eu acho que o principal nele é que ele tem muito sangue. Então, pra quem não tem muito estômago, tem algumas cenas um pouco pesadas, que pode ser ruim pra quem não é acostumado a ver esse tipo de coisa. Mas fora isso, ele é bem leve, dá pra assistir, não tem jump scare, então é bem leve. É um terror bem teen desses clichê que a gente assiste quando tem os adolescentes que está sendo perseguido, e na verdade ele homenageia muito os antigos slashers. Tem muitas referências e homenagens a Pânico, Jason, lembra muito as obras do Stephen King também. E uma coisa que ele me lembrou muito foi com a caracterização com Stranger Things. Eu diria que é um filme de terror que tentou entrar na onda um pouco de Stranger Things, mas tentou ser mais sério ao mesmo tempo. Tanto que ele tem algumas piadas, mas ele não é tão engraçado e cômico como é em Stranger Things. Ele acabou sendo um pouco mais sem graça. Então eu diria que esse não é o verdadeiro ponto alto do filme, mas ainda assim dá para se divertir e dar uma atençãozinha do que vai acontecer com os personagens. Então eu diria que é um filme bom, nada excepcional, mas que ele consegue te prender durante aquele 1 hora e 40 minutos mais ou menos de filme. Uma coisa que eu gostei também foi a trilha sonora, eu achei ela muito boa, nada excepcional também, mas que achei ela bem pontual, ela entrou em momentos necessários e saiu nos momentos adequados, ela conseguiu te inserir bem na trama, junto com o ambiente, o cenário e a fotografia. Dava para sentir bem a energia diferente de Shadyside para Sunnyvale, dava para ver que Shadyside era um lugar mais triste, que expressava mais depressão por todas as tragédias que acontecia lá. Então deu para ver a diferença dos locais e te inserir bem na trama daquele ambiente de terror. Sem falar que como o filme retrata a época de 1990, teve alguns objetos e a caracterização do cenário que lembrava um pouco dessa época. Não vou dizer que foi a melhor obra representativa da época, mas que dá para você se inserir e se sentir sim nesse tempo. Quanto aos personagens, eu gostei deles, eles não foram super bem desenvolvidos, principalmente a Kate e o Simon. Não deu para criar um elo e um vínculo com eles, tanto que não mostrou muito da verdadeira história deles. Eles eram apenas os amigos da Dina, mas eles conseguiram ser carismáticos, mas não ao ponto de a gente se importar verdadeiramente com a morte deles. Não foi uma morte que causou impacto, a não ser visualmente. Principalmente a morte da Kate, que foi uma cena meio forte, para quem não tem um estômago, como eu disse, foi um pouco pesada, mas fora isso não foi aquela morte que a gente fica chocado pelos personagens terem morrido, e é uma coisa que a gente espera nesses tipos de filme clichê. Agora, quanto a Dina e a Sam,
Eu gostei muito das personagens. Achei que esse drama comum de adolescente, principalmente a gente vê em filmes de terror, foi muito bem passado pra quem tá assistindo, principalmente pela incrível atuação da Kiana Madeira, que faz a Dina, e a Olivia Welch, que faz a Sam. Eu tenho que admitir que eu não conhecia o trabalho delas, mas gostei muito e achei muito verdadeiro e gostaria de ver mais delas atuando junto, porque eu gostei muito da interação entre as duas personagens. E um outro personagem que chamou muita atenção pra mim foi o Josh, que é o irmão da Dina, e eu gostei muito quando os dois estavam em cena, o Josh e a Dina. Eu queria saber mais da vida deles, porque realmente isso não foi muito bem desenvolvido, a gente não sabe nada sobre os pais deles. A única coisa que a gente sabe é que o pai da Dina e do Josh é um bêbado, porque a Sam cita em uma cena, mas fora isso a gente só vê que eles estão sempre juntos, um cuidando do outro. Mas eu gostei muito disso e eu acho que foi um ponto alto do filme. Bom, a história do filme é bem simples, como eu disse, é aquele clichê comum de adolescentes fugindo de um maníaco, nesse caso tinha mais de um, tentando matá-los, e eles correm e tentam de alguma maneira matar esses maníacos também, e como a gente viu, eles explodiram eles e eles não morrem, então por causa desse tipo de coisa, é clichê, mas até que consegue te prender, porque causa uma certa curiosidade de como que vão conseguir escapar, já que os assassinos, os servos da bruxa Sarah Fier, não morrem. E aí quando eles descobrem que o que eles estão indo atrás é o sangue da Sam, para conseguir matar a Sam, a gente acaba ficando um pouco curioso de como que essa ligação toda foi criada, por que quer matar a Sam, como que vão fazer sem ela morrer, que é quando eles resolvem que vão matar ela, mas ressuscitar, de certa forma, entre aspas, ela de novo, usando a epinefrina, Que eles tiveram essa ideia pelo que eles viram que aconteceu com a C. Berman. Só que como a gente viu, não deu certo por hora, eles pararam de perseguir a Sam, mas no final do filme ela foi possuída pela bruxa e tentou até matar a Dina, mas a Dina conseguiu prender ela. Mas apesar do filme ter conseguido prender assim e ter até sido revelado algumas coisas, ter deixado a história de certa forma um pouco fechada, eu acho que ela ficou com muitas pontas soltas para um filme. É claro que a gente sabe que vai ter o filme 2 e o 3, só que eu acho que talvez esse filme serviria até mais como uma série, porque ficou muitas pontas soltas que eu acho que se encaixaria melhor numa série e não nesse formato de filme. Porque, apesar de ter sido revelado que é um caso sobrenatural, muitas coisas não foram explicadas, precisava ser explorado mais para criar mais profundidade nessa história. E eu acho que provavelmente eles vão fazer isso na parte 2 e na parte 3. Mas tem muitas coisas que agora ficaram nesse filme que, se a pessoa assistir só o filme 1, não é uma coisa completa, uma experiência completa, eu diria assim. Mais umas pontas soltas que me chamaram a atenção foi: como que as pessoas são escolhidas pela bruxa? Tem algum motivo? Por que a Sam foi possuída só no final como um dos servos da bruxa, se antes eles queriam matar ela? Foi porque ela de certa forma morreu e aí pararam de perseguir ela e a bruxa mudou os planos dela? Entendeu? Ficou um pouco confuso. Teve uma coisa também que eu fiquei bem assim intrigada, foi que no começo do filme, quando a Sam acaba tocando nos ossos da bruxa e o nariz dela tá sangrando, o nariz da Dina também sangrou naquela mesma hora exatamente, e o filme não tocou mais nesse assunto. Foi apenas uma coincidência? Eu diria que foi bem estranho. Eu acho que o certo é eles voltarem a esse ponto, porque deve ter alguma ligação a mais nisso. Pelo menos é o que eu acho. Se alguém discordar, por favor, fale nos comentários. Fora isso, a gente ficou sabendo que a C. Berman, que é aquela mulher que entra em contato depois com a Dina e com o Josh no final do filme, ela também conseguiu ver a bruxa e ela até avisa eles que não acabou. A bruxa sempre dá um jeito de voltar. Então, a minha pergunta é: se ela já viu e ela sabe disso tudo, por que ela não ficou na mesma situação que a Sam tá agora, entendeu? Porque de certa forma, nesse ponto de vista da onde a gente está vendo, ela foi uma escolhida pela bruxa também, assim como a Sam. Então ela não deveria estar normal. É claro que eu acho que isso foi um ponto deixado pra gente assistir o filme 2, para saber o que aconteceu lá no acampamento, mas ainda assim a gente tem que entender que ela deve ter feito alguma coisa diferente, mas ela disse que mesmo assim não acabou, então ela é aterrorizada até hoje, de alguma maneira. Ela sabe de muito mais coisa, e esse foi uma ponta solta bem grande, um cliffhanger, como dizem, E falando nisso também, quando aquele policial, o Nick,
leva um bilhete numa casa e deixa dizendo que começou tudo de novo, eu acho que a casa em que ele deixou esse bilhete foi justamente a da mulher, a da C. Berman. Não passou a casa dela de fora quando a Dina e o Josh vai visitar ela, mas eu acredito que seja a mesma pessoa ou vai entrar um novo personagem, mas eu acho que ainda é ela também. Quanto à bruxa, eu acho que nessa parte 2 e na parte 3, eles vão ter que tentar entrar na história dela mais a fundo para descobrir mais de como deter ela, já que a gente viu que ela tem os servos que não morrem e a gente tem que descobrir mais sobre ela, porque nesse final do filme mostra uma pessoa encapuzada, tanto que faz um feitiço e o nome da Samantha, da Sam, aparece na parede e a gente tem que pensar, a bruxa estava agindo por esses assassinos. Ela existe em corpo mesmo? Ou aquela figura encapuzada é alguém trabalhando para ela? Ou é só um espírito, de certa forma? Ficam algumas perguntas e por isso que eu acho que os próximos filmes, além de explicar o que aconteceu no acampamento Nightwing, como a gente viu que vai ser a parte 2, vai entrar muito nos detalhes de descobrir tudo o que aconteceu desde a morte da bruxa. Até porque a gente vê que o terceiro filme vai ser em 1966, que foi quando aconteceu a primeira possessão da maldição da bruxa, que foi com o pastor que matou várias crianças e até arrancou os olhos dela. Então eu acho que a gente vai ver isso e voltar cada vez mais no passado, porque provavelmente quando as mortes começaram, há séculos atrás, ela estava tentando se vingar das pessoas que mataram ela. Mas agora a gente tem que ver qual é o motivo dela. Até o principal, como eu falei, de ter escolhido a Sam, de ter escolhido o Ryan, são padrões diferentes de antigamente, entende? Então eu tô intrigada por isso, o filme não foi excepcional, como eu falei, mas é um filme que te deixa intrigada e serve pra te entreter. Mas agora eu quero saber de você. Você gostou do filme? Tá ansioso pela parte 2 e pela parte 3? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo e também fica ligado porque eu vou trazer a crítica da parte 2 e da parte 3. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigada e até mais!